Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o mergulho é, assim, num universo ficcional, denso demais e às vezes bem brutal. O século universal de Gundam. A gente analisou vários materiais que descrevem o que eles chamam de nova era. Sabe, aquela corrida para o espaço, a origem da rebelião de Zion e, claro, as tecnologias militares que definiram uma guerra horrível. A missão aqui é entender as raízes da famosa Guerra de um Ano. Tipo, como a humanidade chegou nesse ponto, né? Nesse conflito entre terra e espaço. Ok, vamos tentar desvendar isso. Olá a todos. É sempre bom revisitar essa história. E é fundamental notar que, tá, os robôs gigantes são icônicos, mas a história do século universal ela é muito mais que isso. A gente está falando de uma trama complexa, envolvendo política interplanetária, sabe, as consequências que ninguém previu direito, da expansão humana, a criação de novas classes sociais e como a tecnologia pode ao mesmo tempo ser salvação e condenação. O interessante é ver como um problema inicial lá na Terra, quase de infraestrutura mesmo, acaba plantando a semente de um conflito que matou bilhões. Começa com algo bem concreto, né? A Terra estava superpovoada, as fontes falam literalmente lotada, e isso não era só desconforto, virou conflito real. Guerra por recurso, por espaço. Aí veio a solução que parecia grandiosa, unificar governos na Federação da Terra e começar um projeto gigante de colonização espacial. Exato. Uma engenharia social e física numa escala, nossa, planetária. A ideia era construir habitats artificiais enormes, cilindros O'Neill, sabe? Em pontos estáveis entre a Terra e a Lua, os pontos de Lagrange. Cada cilindro, um banji, era para abrigar tipo 30 milhões de pessoas, e um conjunto deles formava um side, que podia ter, sei lá, até 1,3 bilhão de pessoas. Eram 6 sides no total. É uma escala difícil até de visualizar. Mais da metade da humanidade foi viver nessas estruturas espaciais. Foi uma mudança demográfica absurda, tanto que marcou um novo calendário, o século universal, o C. Mas essa solução tão radical trouxe um monte de tensão nova junto, não foi? Sim, e aí tá a ironia, talvez. As fontes deixam bem claro que a colonização foi sim uma medida de controle populacional pensada pela elite da Terra. Só que se a gente olhar o quadro geral, a consequência não intencional mais forte foi criar uma divisão social muito profunda. Basicamente, criou uma segregação quase feudal. De um lado, os Earthnoids, quem ficou na Terra, com os recursos, o poder, e do outro, os Spacenoids, os bilhões mandados para as colônias. E não era só onde moravam, né? A percepção era que a Terra virou um lugar de luxo, de privilégio, e os Spacenoids eram vistos, e talvez tratados mesmo, como classe inferior, quase exilados. A Federação, lá da Terra, controlava a economia com mão de ferro, impondo um comércio que muita gente nas colônias achava explorador, desigual. Dá para sentir o ressentimento crescendo ali, década após década. Pois é. Essa diferença social, econômica, política foi o terreno perfeito para o surgimento de movimentos de autonomia. E nesse cenário aparece uma figura carismática, influente, Zion Daikon. Ele era de Side 3, ele começou a dar voz para essa insatisfação dos Spacenoides, defendendo independência para as colônias, uma nova filosofia para quem vivia no espaço. E a visão do Deacon era bem radical para a época, né? Ele dizia que os Spacenoids, por viverem no espaço, estavam evoluindo para um novo tipo de humano, talvez até com uma consciência diferente. Ele via a Terra como lar sagrado, que tinha que ser preservada, não explorada pela elite da Federação, que ele chamava de relíquias humanas ultrapassadas. Isso levou à fundação da República de Zion em Side 3, um passo concreto para a autonomia. É, o Daikon representava um caminho mais político, filosófico para a independência, baseado em ideais de evolução, preservação. Só que a morte dele, repentina, misteriosa, lá em US 068, mudou tudo. O Deguen Zabi, que era um aliado próximo, assumiu o poder.
Ele alegou que o Deco tinha escolhido ele, mas, bom, as circunstâncias dessa sucessão sempre foram meio obscuras, né? E aí que a história, diziam, toma um rumo bem sombrio. A república que o Deacon idealizou vira rapidinho principado, diziam, com o Daewin Zabi no comando. Ele cria uma dinastia familiar mesmo, coloca os filhos em cargos-chave no governo, no exército, e começa a perseguir quem era leal à visão original do Deacon. A busca por autonomia vira um projeto autoritário, militarista. Essa mudança toda levanta umas questões importantes sobre a legitimidade do regime Zabi, né? Como que eles pegaram os ideais do Decum e distorceram tudo. O Daewin e, mais ainda, o filho mais velho dele, o Girren Zabi, adotaram uma ideologia bem totalitária. O Girren, principalmente, tinha uma visão extrema. Ele chegou a justificar as atrocidades da guerra, sabe, o massacre de bilhões, como uma expiação necessária pela superpopulação, pela suposta violação das leis da natureza. Uma retórica que fez o general Review da Federação chamar ele de déspota. E com razão, né? É. E enquanto esse discurso político ficava mais duro, mais agressivo, o Principado, diziam, já com o Zabi no poder, começou a investir pesado em pesquisa científica, em desenvolvimento militar. Era uma preparação clara para bater de frente com a Federação da Terra. E é dessa corrida armamentista que surge a tecnologia que vai, assim, mudar completamente a guerra no espaço. Exatamente. Aí entram os Mobile Suits, os MS. O Principado, diziam, com empresas como a Asionic, saiu na frente. Começaram com protótipos tipo o MS-01 Grapman e evoluíram rápido até o MS-06 Zaco, que começou a ser produzido em massa lá por UC-0078. Esse virou o símbolo do poder inicial, diziam. E aqui a coisa fica realmente interessante. Esses gigantes humanoides de aço, como descrevem, deram para Zion uma vantagem tática assim absurda no começo da guerra. A Federação, que pensava em guerra com naves grandes, caças normais, foi pega totalmente de surpresa. A Batalha de Lon é um exemplo brutal disso. Zion atacou com os Acos e aniquilou a frota da Federação. Estimam que a Federação perdeu uns 80% das naves. E Zion, quase nenhuma perda de Mobile Suit. Foi um choque tecnológico terrível para a Federação. A ciência por trás disso é chave para entender por que os MS foram tão eficientes. A descoberta das partículas Minovsky, pelo Dr. T.Y. Minovsky, foi o pulo do gato. Essas partículas, quando espalhadas, elas bloqueiam a maioria das ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Radar, comunicação de longa distância, tudo isso ficou inútil. Isso forçou o combate a ser de perto visual, e aí que os mobile suits brilhavam. Além disso, as partículas Minovsky permitiram criar armas de feixe de megapartículas e, o mais importante, reatores de fusão nuclear ultracompactos, pequenos e potentes o suficiente para dar energia para essas máquinas gigantes e complexas. A física Minovsky não só permitiu os MS, ela meio que exigiu armas humanoides ágeis para esse novo tipo de combate. Mas tem uma virada aí nessa história da tecnologia, né? O próprio Dr. Minovsky desertou para a Federação, lá por UC-0072, levando o conhecimento dele. Imagino que isso ajudou a Federação a correr atrás do prejuízo. Com certeza acelerou a resposta deles. Eles já tinham umas pesquisas, mas a chegada do Minovsky deu um empurrão enorme para o Projeto V. Era o programa secreto da Federação para fazer seus próprios MS, liderado pelo engenheiro Ten Ray. Os primeiros protótipos, tipo o RGM-75 Guntik, que era mais um tanque com braços, e o RX-77 Gun Cannon, mais forte, mas meio lento, foram passos. Mas a resposta de verdade veio com o RX-78-2 Gundam. O Ganda. Pelas descrições, era uma máquina muito à frente dos modelos de Zion da época. Tinha desempenho melhor, agilidade incrível por causa de uma blindagem nova, leve e resistente, o Luna Titanium. E era armado com rifle de feixe, sabre de feixe, armas que os MS diziam ainda não tinham tão bem. Um Ganda sozinho enfrentava vários Acos. A Federação também começou a fazer modelos para produção em massa, como o RGM-79 Jimmy e variações tipo o Gundam Ground Type para a Terra. E no meio dessa escalada tecnológica toda, surge um conceito ainda mais complexo, misterioso: os New Types.
Cientistas em Zeon, talvez até influenciados pela filosofia do Daikun, começaram a teorizar e identificar pessoas com habilidades mentais diferentes. Percepção espacial aguçada, intuição, quase uma telepatia ou premonição. Figuras como a Sayla Mas e o próprio piloto do Gundam, o jovem Amuro Ray, foram dos primeiros a serem vistos como potenciais new types. Isso colocou mais uma camada na guerra, sugerindo que o próximo passo da evolução humana podia ser tanto uma chave para a paz quanto uma nova arma terrível. Nossa, quanta coisa rolando ao mesmo tempo. Política, social, tecnológica. E tudo isso desemboca lá em 3 de janeiro de UC0079, quando o Principado de Zeon declara guerra oficialmente à Federação da Terra. E o começo dessa guerra foi de uma brutalidade que... Nossa, Os primeiros dias, que ficaram conhecidos como a Guerra de uma Semana, foram de violência extrema. Zeon usou armas nucleares, químicas, biológicas contra colônias que não apoiaram eles ou que tinham tropas da Federação. Milhões morreram, civis e militares, muito rápido. Mas a ação mais infame que definiu esse começo ainda estava por vir. O Colony Drop. É até difícil falar sobre isso. Zeon pegou uma colônia inteira, a Island Fish, de Side 2, evacuou algumas fontes dizem que gasearam os milhões de moradores, colocaram motores nela e lançaram na direção da Terra. O alvo era o QG subterrâneo da Federação em Jaburo, na América do Sul. Usaram um lugar onde viviam milhões como se fosse um míssil. O nível do horror é inconcebível. E embora a Federação tenha conseguido danificar a colônia enquanto caía, quebrando ela em partes, o pedaço principal atingiu a Terra em 10 de janeiro de UC079. Caiu bem acima de Sydney, na Austrália, apagou a cidade do mapa, as consequências foram globais, catastróficas, criou uma cratera de 500 quilômetros, que hoje é a Baía de Sydney, o maior buraco feito pelo homem. Tsunamis, inundações engoliram os 16% da Austrália. A poeira na atmosfera causou tempestades violentas no mundo todo por semanas, problemas climáticos por anos. Tem relatos que dizem que até alterou um pouquinho a rotação da Terra. A destruição foi tanta que uma fonte diz que superou todo o caos da era cristã. Poucos dias depois, 15 de janeiro, teve a Batalha de Lon, lá em Side 5. Além de ser aquela vitória militar de Zeon que a gente falou, onde os MS mostraram a força deles, a batalha em si foi tão destrutiva que as próprias colônias de Lon foram arrasadas no meio do combate. Mais mortes civis em massa. Foi nesse cenário de destruição mútua absurda, logo depois de Lon e de um discurso importante do general Rivel, ele tinha sido capturado, viu que Zeon estava se esgotando e depois foi resgatado. Aí os dois lados concordaram em negociar. O resultado foi o Tratado da Antártida. Esse tratado proibiu as armas mais devastadoras, nuclear, biológica, química, e principalmente proibiu novos colony drops. Também definiu regras de combate e garantiu neutralidade para algumas áreas, tipo Site 6 e as cidades na Lua. Mas é importante dizer, né, o Tratado da Antártida proibiu as armas de destruição em massa. Mas a guerra convencional continuou. Pelo contrário, logo em fevereiro de UC0079, Zeon começou uma invasão em larga escala da própria Terra, liderada pelo Garma Zabi. Usando a vantagem inicial dos MS terrestres como o Zaku-2 e depois o Golf, o Dom, as forças de Zeon conquistaram áreas enormes na Europa, Ásia, África, América do Norte bem rápido. Enquanto isso, a Federação corria com o Projeto V em bases secretas. Uma delas era a colônia de Side 7. Foi lá, inclusive, que aconteceu o primeiro combate real do Gundam pilotado pelo civil Amuro Ray contra um esquadrão de Zakus do As de Zeon, o Charas Nable. Esse encontro lá em Side 7 marca uma virada. A partir dali, a Federação finalmente tinha uma arma que podia não só enfrentar, mas superar os Mobile Suits de Zeon. A guerra entrava numa nova fase, agora com o MS lutando dos dois lados. E o caminho para o fim do conflito ainda ia ser longo e muito sangrento. Então, tentando amarrar tudo.
A superlotação da Terra leva à colonização espacial em massa. Essa solução cria uma divisão social e econômica profunda que gera ressentimento e desejo de autonomia nas colônias. Surge o movimento de Zion, primeiro com Daikon, mais filosófico, mas que vira uma ditadura militarista com o Zabi. A tensão explode quando a tecnologia dos mobile suits dá a Zion o poder militar para desafiar a Federação, levando a uma guerra total, marcada por coisas horríveis como Colony Drop e batalhas espaciais devastadoras como Loon. É uma cadeia complexa de eventos, onde cada passo parece levar para o próximo, né? Exatamente. A Guerra de um Ano não é só uma luta por independência ou por terra. Ela surge como uma consequência extrema, trágica, da expansão humana sem controle, das fraturas sociais criadas pela desigualdade e do uso do poder tecnológico sem pensar nas consequências éticas humanitárias. É uma história que mostra de forma brutal como a busca por soluções, mesmo para problemas reais como a superpopulação, pode acabar gerando desastres ainda maiores se as implicações sociais, políticas, morais não forem bem pensadas em cada etapa. Uma história que, mesmo sendo ficção, toca em temas muito reais e acende uns alertas importantes sobre o nosso próprio futuro, acho. E talvez isso deixe a gente com uma última provocação para pensar. Considerando que tudo isso começou, lá no fundo, com a necessidade de achar mais espaço para a humanidade que lotou o próprio planeta, fica a questão: até que ponto a nossa busca sem fim por soluções grandiosas, tecnológicas, sem uma avaliação profunda e honesta de todas as consequências sociais, éticas, ambientais, pode nos levar a criar problemas ainda mais complexos e destrutivos do que aqueles que a gente estava tentando resolver? Um ponto e tanto para a gente fechar nossa análise de hoje. Agradecemos a todo mundo que acompanhou a gente nessa exploração das origens do conflito no século universal de Gundam. Até a próxima.